Boa noite a todos. Queridas irmãs, queridos irmãos, a nossa alegria é muito grande, a da Consolação e a minha, porque nós temos assim uma estima muito grande pela Federação Espírita do Paraná, pela diretoria atual, as anteriores. Meu pai assinava o Mundo Espírita e eu era criança e já li o Mundo Espírita assim na adolescência. Então, nós fomos sendo conquistados pelo Movimento Espírita do Paraná, e isso é muito bom. E hoje conhecer essa casa, e a todos vocês também, é uma alegria para nós. Esse tema, mecanismos da justiça divina e as desencarnações coletivas. Porque, muitas vezes, as pessoas imaginam que, quando ocorre um acidente onde desencarnam pessoas, um número grande de pessoas, ou menor número, mas pessoas que se reuniram assim, por acaso, segundo se pensa, e, de repente, essas pessoas vão terminar ali a sua romagem terrena. E muitas criaturas acham que seria, assim, uma injustiça divina, porque inocentes estavam ali passando por aquele acidente ou por uma catástrofe natural, por alguma coisa que ocorreu e que levou aquelas pessoas à desencarnação. E quando é uma questão da desencarnação em massa, como aconteceu com o tsunami, há 3 anos atrás, eu acho, né? Quando há um terremoto, vulcões em erupção, e isso tudo causa um impacto à opinião pública. E nós sabemos que a mídia vai repetindo aquelas notícias e nós vamos ficando cada vez mais impressionados com aquilo tudo que aconteceu, às vezes até mesmo comovidos diante de tanta dor, de tantas lutas, de tanta coisa. Muito bem. E surgem, então, perguntas. Por quê? Onde estava Deus que permitiu que isso acontecesse? E vem a questão das balas perdidas também. Por que inocentes vão ser vítimas de balas perdidas, crianças? E essas perguntas vão ocorrendo, se sucedendo, porque há uma vontade de entender pessoas de outras religiões, e mesmo no meio espírita. Mas por quê? Como que isso é possível? Como que aquelas pessoas chegaram àquele momento e passaram aquela situação todas? Será que, isso os espíritas perguntando, será que em vidas passadas elas também se comprometeram em determinada situação de criminalidade, de violência, de alguma coisa que fosse errada perante a justiça divina e agora se reuniram ali para pagar todas juntas? Cada um pensa de um jeito, mas, de forma geral, quem não é espírita começa logo a pensar que Deus é injusto. Familiares daquelas pessoas que desencarnaram ali num desastre, numa catástrofe qualquer, começam a imaginar por que o meu filho, a minha filha, o meu parente, por que isso aconteceu? Pessoas que sempre foram boas, nunca fizeram mal a ninguém, pessoas que viviam bem, honestamente, dignamente, de repente passam por uma situação tão sofrida. E essas perguntas vão ficando no ar. Nesses momentos, os espíritas são procurados. Nós notamos que há um interesse de perguntar como o espiritismo encara isso. O que o espiritismo explica a respeito disso? Procuram-se os espíritas para que eles tragam uma explicação, uma ideia, uma opinião, a fim de acalmar a ansiedade, especialmente dos familiares, e também pelo sofrimento que estão vivenciando através da perda, como dizem, do ente querido. Muito bem, nós sabemos, meus irmãos, que a doutrina espírita realmente tem as respostas e explicações necessárias para atender a esses anseios, a essa vontade de compreender por que Deus permite que algo aconteça dessa forma. Nós temos notado que, ultimamente, as pessoas, o povo de maneira geral, quando, por exemplo, pessoas são entrevistadas na via pública por um canal de TV, perguntando: você acredita em Deus? Você acredita que Deus está à frente disso tudo, e que Deus é que providenciou essa morte coletiva? Outras opiniões, como, por exemplo, eu mesma ouvi, dentro de um ônibus urbano da minha cidade, pessoas conversando.
E logo eu notei que duas senhoras eram evangélicas. Nós não estamos aqui trazendo uma crítica maldosa, uma crítica ferina para os nossos irmãos evangélicos. Mas a conversa das duas foi em alta voz. E elas estavam, então, explicando determinadas coisas. Uma dizia para a outra. E uma delas disse assim, pois é, você sabe, aquele caso do Titanic, por exemplo, foi Deus que abateu. A mão de Deus abateu aquele navio porque as pessoas eram muito orgulhosas, porque as pessoas eram muito metidas. Foi isso que aconteceu com o avião da TAM. A mão de Deus abate porque aquelas pessoas não poderiam continuar a vida. Essa ideia, ela prevalece em alguns ramos do cristianismo. As pessoas estão entendendo a justiça divina dessa maneira e nem sequer imaginam ou fazem uma reflexão para o entendimento de que, se Deus faz promove uma situação dessas, se faz algo que possa atingir os seus filhos, porque se são chamados de orgulhosos, são isso ou são aquilo, não imaginam que estão exatamente evidenciando que Deus, sendo injusto, não é perfeito, que Deus privilegia alguns e castiga outros. E a doutrina, com as explicações que ela nos propicia, nos dá uma visão completamente diferente. É muito importante que nós, especialmente cristãos, aqueles que seguem o cristianismo, que são chamados de cristãos, entendamos Deus de uma outra maneira, que é a forma como o Espiritismo nos mostra a visão de Deus na doutrina espírita. Se nós analisarmos o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail lançou no dia 18 de abril de 1857, em Paris, adotando ali o pseudônimo de Allan Kardec, eu fico a imaginar, olhando essa obra, o pensamento do professor Rivail. Claro que com uma distância, evidentemente, entre o meu pouco conhecimento e ele, um missionário do Cristo, para trazer a terceira revelação de Deus à Terra. E imagino quando ele estava organizando a obra. E, diante dele, as mensagens, as respostas dos Espíritos, ele já estava com todo o conjunto de respostas e de assuntos que deveria, então, colocar numa ordem didática, numa ordem crescente, para que pudesse, então, alcançar os leitores de uma forma progressiva, levando o raciocínio de cada um para um final que trouxesse realmente um entendimento maior acerca do que é a doutrina espírita. E ele vai começar com o assunto magno da humanidade, Deus. Esse é o assunto que realmente todo ser humano necessita ter noções mais precisas. Mudar essa concepção de Deus feito à nossa imagem e semelhança. Nós não somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas sim nós entendemos Deus à nossa imagem. Projetamos nele tudo aquilo que nós temos de imperfeições, de falhas, de dificuldades íntimas. Então, Deus tem todas as nossas imperfeições, porque Deus é cruel, Deus é injusto, Deus tem privilégios para alguns, concede privilégios, e para outros Deus é inflexível, não perdoa, e castiga, e premia. Como que nós vamos poder explicar uma coisa dessas? E ali está o professor Rivail, que vai colocar como a primeira questão e o primeiro assunto, Deus. Isso é da maior importância, porque é como se fosse uma majestosa sinfonia que está sendo aberta naquele instante, os primeiros acordes, para que as pessoas, então, entendam. E a pergunta muito citada, que é Deus, a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas, a forma como Kardec, conhecendo a didática perfeitamente, vai colocar a questão para impessoalizar, digamos assim, para que, se a pergunta fosse quem é Deus, estaria colocando sobre o Criador, que seria ele alguém, algum ser, alguma coisa. E Deus, para nós, é difícil compreendermos. Então, Deus é. E como diz João,
Deus é amor. Definição bela, definição profunda, que está no nosso nível de compreensão. E, a partir daí, outras questões que vão sendo encaminhadas por Allan Kardec para mostrar, inclusive, os atributos de Deus, uma parte importantíssima para que nós entendamos um pouco mais acerca daquele que nos criou. E assim por diante. E a tábua das matérias, como diz o próprio Allan Kardec, ela vai num crescendo. E nós queremos hoje enfocar exatamente quando Allan Kardec, na questão 648, vai perguntar aos espíritos da Falange do Espírito de Verdade se as leis morais poderiam ser classificadas em 10. E ele expõe ali na questão 648. E ele vai colocar aquelas leis. Então, ele vai dizer a lei natural, não é? A lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de destruição, a lei de conservação, a de igualdade, a de liberdade e, progressivamente, a lei do progresso, até chegar à 10ª, a lei de justiça, de amor e de caridade. E os espíritos respondem que a última, exatamente essa, a 10ª, é a mais importante. Vamos lá na 10ª lei. Das leis morais, a lei de justiça, de amor e de caridade. Inicialmente, o título dessa lei, da 10ª, já nos dá uma compreensão fantástica a respeito da importância exatamente da lei de justiça, de amor e caridade, porque nesse título estão embutidas as 3 revelações. A lei de justiça, que foi, através de Moisés, chegou à Terra. Ele trouxe a primeira revelação, a justiça. Depois, a segunda, o amor, pelo próprio Cristo, que veio trazer para nós essa segunda lei. E a terceira, que é a doutrina espírita, a caridade, que é a bandeira da doutrina espírita. Fora da caridade, não há salvação. Nós começamos, então, a entender a magnitude dessa lei. E, exatamente ali, Allan Kardec vai cercar todo o assunto com perguntas referentes à justiça, como ela se promove, como Deus nos ensina, como Deus nos coloca dentro de um contexto onde a sua justiça está presente. E o Espiritismo vai nos mostrar todos esses aspectos. Ficamos, então, com mais facilidade de entendermos, depois voltaremos à 10ª lei, com facilidade para entendermos o significado profundo de um desastre coletivo. Por que isso acontece? Essas pessoas, elas foram atraídas para aquele local. Realmente, há uma atração para que aquelas criaturas possam estar naquele local, naquele exato momento, naquela situação que vai reverter mais adiante numa situação de desastre, uma calamidade, alguma coisa assim. Mas quem são essas pessoas? E se diz assim, às vezes, as balas perdidas, essas lutas que nós vemos aí que travam os policiais contra os criminosos, e aquele tiroteio, aquelas pessoas morrendo. Ontem ou antes de ontem, a mãe e a filha estavam rezando no cemitério, no túmulo do pai da moça, e foram alvo de 2 balas perdidas. Então, a moça, não sei como está hoje, que eu não tive notícia, mas estava, assim, quase que condenada a ficar tetraplégica. E aí se pergunta, mas 2 inocentes, como uma criança, como isso, como aquilo? E aí nós nos perguntamos, e são tão inocentes assim? Para entender isso, é preciso entendermos a lei da reencarnação. Somente com esta compreensão, a lei da reencarnação e todo o processo que cerca o retorno de um espírito ao campo físico, o motivo de estar essas pessoas vivenciando provações ou expiações, só a reencarnação, para explicar e entendermos que Deus é justo, que tudo o que acontece, nós mesmos preparamos. Nós somos os artífices do nosso destino, como André Luiz menciona. Nós criamos isso para nós. Então, são as leis da consciência que fazem com que a pessoa esteja sendo atraída
atraída para um local, para uma situação, para uma vivência decorrente daquilo que ela deve do passado. São pessoas comprometidas perante a lei divina, para com a contabilidade divina, e que necessitam zerar, digamos assim, o seu débito, para então dar um salto na sua caminhada evolutiva. E nós temos uma obra muito importante, que é o livro Chico Xavier Pede Licença. Nesse livro, nós vamos encontrar, no capítulo 19, uma mensagem de Emmanuel, cujo título é exatamente esse, Desencarnações Coletivas. E esse livro ele tem uma característica muito singular. Cada mensagem que é apresentada por um espírito ou outro, porque são vários espíritos, cada mensagem é comentada pelo irmão Saulo ou Herculano Pires. Era um pseudônimo que Herculano Pires adotou em determinadas épocas. E exatamente essa mensagem 19, Desencarnações Coletivas, Emmanuel vai explicar o porquê, o significado dessas desencarnações, o comprometimento dessas criaturas, o quanto estão naquele instante necessitadas de passar por aquela prova extrema para que, então, que pudessem quitar a sua dívida perante a economia divina. E depois Herculano Pires vai, então, trazer uma página extraordinária, que ele denomina As Leis da Consciência. E ele vai, então, abordando a mensagem de Emmanuel, comentando, ele vai dizer que aquelas pessoas que passam por uma situação dessas são pessoas que se comprometeram no passado, mas que já estavam em condições, depois de diversas reencarnações sucessivas, porque, vamos aqui abrir uma parênteses para explicar melhor, porque o comprometimento, às vezes, de determinados espíritos no plano terreno, através de crimes cometidos, de faltas, de equívocos, de uma opção de coisas, essas pessoas, elas estão, então, em dívida. E precisam resgatar isso. Só que a misericórdia divina, ela é também amor. E permite que os infratores, aqueles que estão com esses comprometimentos, estejam saldando as suas dívidas gradualmente, porque não teriam condições de quitar essa dívida numa única existência, logo de imediato. Então, em sucessivas existências, essas pessoas, esses espíritos, no caso, vão, aos poucos, pagando o débito e se livrando daquele comprometimento maior. Porém, fica algo que a consciência desses próprios espíritos vai cobrar. Fechando esse parêntese. Por isso, ele diz, Herculano, que são as leis da consciência, esses espíritos, que já têm conquistas de amor, de bondade, de compaixão, quando compreendem, no plano espiritual, que ainda tem algo a resgatar, que ficou ainda uma dívida para que pudessem, agora a expressão é minha, zerar a sua conta perante a contabilidade divina, eles pedem, então, ou se comprometem no mundo espiritual a voltar ao plano terreno e passarem por uma desencarnação desse tipo. Uma desencarnação onde muitos vão se reunir para esse resgate final. E, a partir daí, após essa desencarnação, eles estarão numa condição de progredir, de caminhar, já com a sua condição espiritual bem mais trabalhada, bem mais harmonizada. E ele menciona também que aquele momento, e isso Emmanuel está dizendo na mensagem dele, que naquele momento extremo, quando, por exemplo, explode o avião, quando vem a tsunami, quando é um terremoto, o chão está se abrindo, as coisas estão caindo, os prédios, tudo mais, fogo para todo lado, que naqueles instantes finais, essas pessoas recebem uma ajuda, que a misericórdia divina está presente, procurando suavizar aquele instante para que pudessem extinguir aquela dívida, né? Resolver aquilo, pagar, quitar, de uma forma, então, como se deveria fazer, porém, com aquilo que a misericórdia divina pode suavizar. Aconteceu na nossa reunião mediúnica um fato muito bonito. Quando houve o desastre da TAM, que o avião explodiu, foi de encontro ao prédio da própria TAM, não é? Mais ou menos assim, uns 15, 18 dias após o desastre,
ocorreu esse fato na nossa reunião. O meu sogro, o sobrenome dele é Schubert. O Schubert, no meu sobrenome, é do meu marido. O meu sogro, filho de alemães. E eu tive muita afinidade com meu sogro. E tenho até hoje, claro. Ele era luterano. E então, mas não tinha assim, esse entendimento, e nem era aquele luterano que frequentava a sua religião, mas era uma pessoa que vivia, era uma pessoa muito boa. E nós tínhamos uma afinidade muito grande. E o meu sogro tinha os olhos mais azuis que eu já vi na vida. E então, quando ele chegava, ou quando eu chegava perto dele, aqueles olhos lindos, olhos azuis, ele desencarnou há quase 30 anos. Eu tive até poucos anos de convívio com ele. E poucas vezes ele apareceu também na nossa reunião mediúnica, poucas vezes. Sempre que aparece é sorridente, está numa boa situação espiritual. E naquela noite eu vi chegar o meu sogro. E quando ele chegou, aqueles olhos azuis assim, que me encantam, né? Veio o meu sogro. Agora, no mundo espiritual, as coisas acontecem assim instantaneamente. Ele está lá, já está aqui. Não é tudo assim, instantâneo. Então, ele estava ali, já estava aqui do meu lado. E ele falou comigo o seguinte, que no desastre da TAM estava presente uma pessoa ligada à família dele. Só que nessa encarnação eles não se encontraram, mas tinham laços do passado de grande ligação, de grande afinidade. E que esta pessoa que desencarnou no desastre estava sendo trazida para a nossa reunião porque ele pediu para que ela despertasse ali. Era uma senhora. E ela estava, então, naquele processo de torpor, adormecida. E, quando ele fala, ela também já estava ali instantaneamente. Claro que ela se comunicou e não tinha condições de falar. Ela estava chorando, mas ela dizia uma frase, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ela falava assim. E meu sogro assim do lado, e o mentor, não é, da reunião, e também o dirigente da nossa reunião mediúnica, que percebeu que era um espírito que estava em grande sofrimento, então falou palavras bem suaves, bem amorosas, e fez uma prece. E ela, então, foi levada já bastante consciente do que havia acontecido. Nós vemos aí, depois o meu sogro explicou, que ela não tinha assim aquele sofrimento que a gente pensa da pessoa estar ali naquele momento da explosão, não é, daquele fogo, que por mérito aqueles que têm condições são retirados imediatamente. Nós sabemos que nos processos de desencarnações coletivas alguns podem logo de imediato se livrar do corpo físico, ou não totalmente, mas já bem mais facilitado para que haja menos sofrimento. Outros demoram um pouco mais, outros mais ainda. Nós temos no livro Ação e Reação o caso relatado, não é, daqueles dois pilotos, que Ascânio e Lucas, que falei certo, Consolação? Ascânio e Lucas? Então, que eles tinham uma dívida ainda, já tinham conquistas grandes e já tinham tido trabalhos benéficos e também beneficiando as pessoas, mas ficou algo ainda para ser resgatado. E eles pediram no plano espiritual que retornassem à Terra para, então, quitar a dívida, aquilo que faltava, aquele ponto, né? E eles vêm, então, e depois vão desencarnar no desastre aéreo. Porque, no passado, um passado mais longínquo, né? Eles haviam julgado pessoas do alto daquelas torres, alguma coisa desse tipo. Portanto, se há uma desencarnação dessa ordem, se as circunstâncias todas mostram esse resgate coletivo, é porque existe uma necessidade, até mesmo promovida pelas próprias pessoas, pelos próprios espíritos, que sentem necessidade de passar por aquele mesmo sofrimento que infligiram às suas vítimas num passado ou remoto ou próximo. E aí estão elas juntas por um processo de atração para que cheguem todas naquele mesmo local. Porque quem não tem que passar por isso, não chega. Nós sabemos de depoimentos de pessoas que diziam assim, eu ia pegar aquele avião e no momento que eu estava indo para o aeroporto, o carro estragou, houve qualquer coisa, a pessoa não chegou, passou mal em casa, porque não tinha que ser. Quem tinha que passar, passa. Assim também, balas perdidas. Crianças, será que as balas são tão perdidas assim? Porque, se fosse assim, a bala perdida para todo lado e pessoas inocentes desencarnando a toda hora.
O meu cunhado, ele estava no sítio dele, chegou à janela, era de noite, ele ficou respirando aquele ar bom, estava uma lua muito bonita, uma noite bem fresquinha, e passou uma coisa perto dele, assim, ele levou aquele susto, não sabia o que era uma bala. Então, num outro local, estavam pessoas atirando, mas era tiro ao alvo, só, não era coisa de criminosos nem nada, não. E alguém lá, muito desastrosamente, não é, deu um tiro que a bala acabou vindo em direção a ele. Não é? Só que não tinha que atingi-lo, passou perto da orelha dele, mas não atingiu. A gente vê que essas coisas elas têm um endereço, porque há uma necessidade premente de que aquelas pessoas venham a desencarnar de uma forma ou de outra devido a comprometimentos do passado. Nós vamos encontrar também na questão 525, 26, nós vamos encontrar ali influência dos espíritos em nossa vida, mostrando que uma pessoa, por exemplo, uma pessoa sobe numa escada, o degrau quebra e a pessoa cai e morre ali. Foram os espíritos que quebraram o degrau para que a pessoa pudesse desencarnar porque tinha que passar por aquilo? E os espíritos respondem que não, que os espíritos não vão quebrar o degrau. É que aquela pessoa vai subir numa escada cujo degrau já estava apodrecido, ou ele era muito pesado para um degrau muito fraco. Então, acontece o que tinha que acontecer. E vem uma outra pergunta logo em seguida. Uma pessoa está debaixo de uma árvore, cai um raio. O raio caiu ali porque a pessoa estava? A resposta foi não, o raio cairia, porque era da lei da natureza. A pessoa é que foi inspirada, ou teve aquela ideia, por ela mesma, de se esconder debaixo da árvore, na suposição que ali estaria bem oculta, né, bem em condições de não pegar aquela chuvarada que estava caindo, aquele temporal, mas ela vai, cai o raio ali, e a pessoa então desencarna. Essas coisas todas nos mostram que existe uma causa, existe algo por detrás do acontecimento. Não é tão simples assim. Ah, não, isso aí é um azar do destino. Ou então a pessoa teve sorte porque foi uma bala dessas, mas ela escapou. E sorte, azar. Será que realmente as coisas são dessa forma? E encontramos, portanto, na 10ª lei, a lei de justiça, de amor e de caridade. E logo a primeira questão dessa lei, quando Allan Kardec vai perguntar a respeito da justiça, se ela está na natureza, se ela está... Como que funciona isso? E os espíritos respondem que a justiça, essa vontade de que a justiça esteja presente na vida das pessoas, ela é natural, ela é comum em todas as criaturas, tanto é que nós não aceitamos quando há uma injustiça. Logo, nós ficamos revoltados quando entendemos que ali, naquela situação, está havendo uma grande injustiça. E, na sequência, Allan Kardec, fazendo várias perguntas, uma delas vai ter a seguinte resposta. Segundo a lei do Cristo, a cada um segundo as suas obras, conforme está em Mateus, no capítulo 16, no versículo 27. Essa é a chave de todas as coisas, essa frase, esse ensinamento de Jesus. A cada um segundo as suas obras. E uma outra, com a mesma medida que medirdes, também sereis medido. Mateus 7, versículo 2. Portanto, a nossa medida é aquela com a qual nós medimos o nosso próximo. E também, cada um segundo as suas obras, o que nós plantamos, nós vamos colher, inevitavelmente. Nós vamos passar por aquilo que devemos passar, que preparamos ontem para que hoje, no presente, a situação ocorra e nós, então, incursos nessa lei, estejamos cumprindo aquilo que deve ser cumprido. Nada vai ser assim, aleatoriamente, sem uma causa. E, nesse momento, é bom nós pensarmos um pouquinho. Na nossa própria vida, a condição das nossas experiências, o que estamos passando? Nós vemos pessoas mencionando, no meio espírita mesmo, não é? Quando alguém fica enfermo, um câncer. Fulana está com câncer, fulano está com câncer, ou com Alzheimer, ou com isso, ou com aquilo, não é? Esclerose múltipla. Bom, mas e aí? Por que
não é? Até espíritas mesmo perguntando isso. Por que fulano, não é? Logo minha filha, meu filho, meu parente, meu isso, meu aquilo, o que foi que aconteceu? E nós temos essas explicações, nós temos esses entendimentos que a doutrina vai nos proporcionando e ampliando a nossa visão, abrindo uma perspectiva para nós entendermos os mecanismos da justiça divina. E nós podemos citar aqui, no livro Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura. Eu já soube que você gosta muito do Código Penal da Vida Futura. Encontrou uma outra pessoa também. Porque o Código Penal da Vida Futura, que está na primeira parte do livro Céu e Inferno, no capítulo 7º dessa primeira parte, Allan Kardec vai, então, apresentar 33 itens que compõem o Código Penal da Vida Futura. E o primeiro item, não vou falar os 33, porque também não sei, mas sei alguns. No primeiro item, logo de imediato, Allan Kardec vai dizer que o espírito sofre no mundo espiritual as consequências do que ele fez no plano físico. E logo em seguida ele vai dizer felicidade completa só com a perfeição. Vamos olhar agora nas leis morais a questão 614, a primeira lei. A lei divina ou natural. A questão 614, Kardec diz assim, o que é a lei natural? E os espíritos respondem, a lei natural é a lei divina. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Portanto, a nossa infelicidade tem uma causa, que são as nossas imperfeições, porque nós nos afastamos da lei divina, e ao nos afastarmos dessa lei, que rege todo o universo, com as nossas imperfeições, nós vamos criar para nós essa infelicidade. Felicidade completa só com a perfeição. Mas também lá no Eclesiastes está dizendo assim, a felicidade não é desse mundo. E como é que nós ficamos? Como é? Então não vamos ser felizes? Bom, nós temos momentos felizes, que são tão bons, que nós gostaríamos que o tempo parasse e que nós ficássemos mais tempo ali, vivendo aquele momento feliz. Mas ele passa rápido, parece que passa mais rápido do que os momentos infelizes, que demoram e duram e não acabam nunca, e nós ficamos naquela situação que o tempo não passa, as horas não passam, mas o momento feliz é tão rápido, tão fugaz, e fica para nós a lembrança do momento feliz. Mas voltando lá no Código Penal da Vida Futura, nós podemos melhorar essa situação. Kardec fala assim, quem tem 10 imperfeições, que já venceu 6, já venceu 4, já está caminhando, já está mais próximo da felicidade. Nós precisamos vencer as nossas imperfeições para sermos mais felizes, para nos aproximarmos mais da divina lei, dessa lei que rege o universo, que rege todas as coisas. Todos os seres da criação, todos, estão submetidos à lei divina, é claro. Ninguém está de fora. E hoje nós sabemos, até mesmo pela física quântica, que o universo é uma fantástica teia cósmica, na qual todos os seres e todas as coisas estão inseridos. Por isso é que quando o Dr. Bezerra de Menezes, através de uma comunicação por Divaldo Franco, vai dizer o seguinte, quando um homem cai, toda a humanidade também cai. Quando ele se levanta, toda a humanidade se levanta com ele. Porque, vibratoriamente, quando há uma queda de alguém, esta vibração nos atinge. E quando ele se levanta, também esta vibração nos alcança. Claro que, bem num país bem longínquo, quando um homem-bomba comete aquela atrocidade, nós somos atingidos daqui do Brasil, onde nós estamos, na nossa casa, qualquer lugar, porque vibratoriamente nós captamos aquela desarmonia, aquela situação dolorosíssima. E se nós estivermos mais antenados, conectados com o universo, nós podemos captar isso ainda mais, de uma forma mais sofrida, mais dolorosa. Felizmente, nós não temos esse tipo de captação, o que nos traria grande sofrimento. Há uma atenuação disso. Nós temos apenas, às vezes, algum tipo de percepção. E agora, como a mídia divulga demais,
como ela vai repetindo os fatos, repetindo, nós vamos ficando encharcados das notícias. E aí sim, quantas vezes nós choramos, nos comovemos, quando vemos aquelas cenas trágicas, não é, desses acontecimentos todos. Então, a mídia também contribui para sermos alcançados por essas tristezas todas, por isso tudo que está aí acontecendo no nosso planeta. Mas, se nós começarmos a vencer nossas imperfeições, estamos mais próximos da felicidade. Teremos mais momentos felizes, mesmo porque, se nós vivenciamos uma situação difícil, nossa vida particular, cada um de nós, se vivenciamos situações sofridas, testemunhos, provações, e conhecendo a doutrina, e já tendo introjetado esses conhecimentos na nossa vida, no nosso mundo íntimo, mesmo sofrendo, nós somos felizes. Pode parecer um paradoxo. Como vou ser feliz se eu estou sofrendo? Sim, posso ser feliz. E aí, Kardec, de novo, citando Kardec, lá no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, do Método, ele diz assim: o espiritismo anda no ar. Difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes aqueles que o professam. É isso aí. Se nós já temos o conhecimento, se nós já estamos sabendo o porquê, a causa, nós, diante do sofrimento que está em torno de nós, que está dentro de nós, decorrente de sofrimentos dos familiares, de entes queridos, porque quando, às vezes, um ente querido nosso está num sofrimento, isso nos alcança, nós sofremos juntos. Mas também sofremos, e isso é uma coisa que acontece, quando lemos essas notícias. Outro dia, uma pessoa contou um caso num programa desses aí de entrevista, até esqueci qual, essa pessoa contou um caso tão triste, mas tão triste, que eu chorei ouvindo o caso, falei, meu Deus, que caso mais triste. Então é isso, a gente sente essa dor da pessoa. Isso se chama empatia. Quando nós temos empatia, quando somos empáticos, nós sentimos dentro o que o outro está sentindo. Porque empatia é uma palavra de origem alemã. Simpatia é sentir com a pessoa. E empatia é sentir dentro, sentir o que a pessoa está sentindo. Eu me coloco no lugar do outro. Se eu estivesse no lugar dessa mãe, como que eu estaria? Que sofrimento! E isso vale muito para o atendimento fraterno, isso vale muito para pessoas que trabalham com o público, que fazem atendimentos espirituais, especialmente, não é? Muito bem, então, isso tudo, hoje em dia, significa essa grande interconexão universal, essa teia cósmica. E, por isso, nós somos também, vibratoriamente, copartícipes daquela situação toda. Por isso é que é importante a prece, especialmente quando fazemos preces em conjunto, quando um grande número de pessoas estão meditando, quando um grande número de pessoas estão irradiando em favor da humanidade, das criaturas em sofrimento, de tudo, enfim, que está acontecendo, porque estas vibrações alcançam as criaturas necessitadas, mesmo que não saibam e nunca vão saber, não é? Mesmo que estejam aparentemente indiferentes a tudo, mas aquela vibração, como ondas concêntricas, quando nós lançamos uma pedra na superfície de um lago, essas ondas vão se espraiando a perder de vista. Assim vão as ondas vibratórias que emitimos em favor das outras pessoas. Por isso é importantíssimo a prece. E é importantíssimo também a ação da caridade. E aí entramos na questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É um programa de vida, não é? Benevolência, sermos benevolentes, irradiarmos bondade, não é? Compaixão, esses sentimentos que nós podemos endereçar às criaturas. E sermos indulgentes, mas, na verdade, nós somos rigorosos com as pessoas, não é? Nós não temos indulgência para com os defeitos, o convívio, não é? Esse convívio que nós temos em sociedade, em família, nas casas espíritas, o quanto nós precisamos ser indulgentes, compreensivos em relação às diferenças. Cada um é cada um tem a sua visão, tem o seu patamar de compreensão, o seu patamar evolutivo. Então, nós precisamos
possamos também exercer a indulgência e não sermos cobradores, cobrando o tempo todo das pessoas. E aí chega a terceira condição, que talvez seja mais difícil, perdão das ofensas. Perdão das ofensas. E é muito difícil que aprendamos realmente o perdão condicional. Esse perdão que não quer saber de coisa nenhuma, é perdão mesmo, em que liberta quem foi ofendido. Agora, tem também um detalhe, não é? Se a pessoa foi agredida, verbalmente ou fisicamente, moralmente, que maneira for, se esta pessoa, ficando muito ofendida com aquilo, mas depois o tempo passa e essa criatura, um dia lá, fala assim, bom, eu perdoo fulano, não é, que fez isso comigo e tal. Então, aí pode surgir duas outras situações. Se aquele que ofendeu passa por um sofrimento muito grande, alguém da família morre num desastre, a pessoa que diz que doou o perdão diz assim, viu, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Então, esse é esse tipo de perdão. Agora, o outro perdão, o perdão mesmo legítimo, é aquele que liberta aquele que foi agredido, porque ele pode já estar numa condição de não ser mais ofendível, que é a condição dos espíritos mais elevados. Por exemplo, um dia perguntaram a Gandhi, o senhor já perdoou aqueles que o torturaram, que o levaram à prisão? Ele falou, por quê? Não tenho nada que perdoar, eles nunca me ofenderam. Eu nunca senti nada, não é? Então, ele não era mais ofendível, não ficava ofendido. E, com isso, ele não precisava perdoar, não ficou ofendido. Só perdoa quem ficou ofendido. Quem se sentiu injustiçado, agredido, e fica magoado, essas coisas todas que acontecem. Kardec, por exemplo, ele já não estava mais na condição de ser ofendido. Ele dizia assim, que na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por ele, não é? Em 1858, ele vai dizer o seguinte, que muitas vezes aquelas pessoas que conviviam ali na sociedade, que sorriam para ele, por detrás o apunhalavam. Mas o que ele fazia? Ele se colocava num plano superior, ele olhava isso de cima, como se estivesse numa posição bem alta, bem maior. E olhando lá de cima, nada daquilo o atingia. Então, é a vibração, essa elevação, é a elevação própria do espírito, que já estava num patamar evolutivo mais alto. Então, aquelas coisas todas não o atingiam. Assim são os espíritos que estão nesse patamar evolutivo. Não são mais ofendíveis. Mas nós, voltando aqui para nós, não é? Nós, então, ainda precisamos exercer o perdão. E se um dia conseguirmos exercer, melhor ainda, porque depois nós vamos chegar nesse ponto aí, que pode vir a pessoa falar, fazer, agredir, tal e coisa, e nós não vamos mais nos sentir magoados, nos sentir ofendidos, porque vamos compreender que aquela é uma pessoa enferma, que aquela é uma pessoa que desconhece a razão das coisas, as explicações, ela não conhece a doutrina espírita. E nós que conhecemos e que procuramos vivenciá-la, que já a introjetamos no nosso mundo íntimo, que já sabemos, então nós temos melhores condições para a compreensão, para compreendermos o nosso próximo, também para compreendermos as nossas próprias limitações, para conviver com isso tudo que ainda trazemos, imperfeições. E aí vamos trabalhá-las para conquistarmos a felicidade, para ficarmos mais próximos da felicidade. E, aos poucos, isso é uma coisa gradativa, nós vamos alcançando, nós vamos melhorando, e aí é como eu disse, posso estar sofrendo, posso estar chorando, mas, no fundo, eu sou feliz, porque é uma felicidade que nada abala, que nada alcança, é uma felicidade diferente, é uma felicidade que não depende de ninguém, para que eu seja feliz. Depende de mim mesma. Porque isso é muito importante. Não colocarmos a nossa felicidade nos ombros alheios. Não colocarmos a nossa condição de uma situação melhor dependendo de uma pessoa. Se essa pessoa vai embora, se essa pessoa nos magoou, não quer mais, é isso, aquilo, num convívio, a dois, por exemplo, ou é um filho, ou é alguém que nós estimamos, e aí nós vamos ficar infelizes, porque não temos mais aquela presença, essa felicidade
que eu estou dizendo é essa do mundo interior, do conhecimento. É a que Kardec menciona, não é? Que os espíritas são felizes porque conhecem. Portanto, essa é a caminhada para entendermos os mecanismos da justiça divina. Existem separações, existem sofrimentos, lágrimas, porque não podemos deixar de lembrar que o nosso planeta está no patamar de provas e expiações. Mas é a humanidade que habita o planeta que está nesse patamar. E sabemos que estamos na grande transição. Joana de Ângeles tem dito isso, não é? Em obras, em mensagens, em obras que ela escreve, através de Divaldo Franco. E agora, nesse livro agora, A Transição Planetária, lançado agora há pouco tempo por Divaldo Franco, ali está todo esse processo para que a Terra passe, ou melhor dizendo, a humanidade passe para o patamar da regeneração. Porque esse patamar, isso aí já começou há muito tempo. Esse processo de regeneração já começou há muito tempo. Me lembro de um caso que aconteceu em Juiz de Fora, há muitos anos, no tempo que trabalhar lá no Banco do Brasil era uma coisa muito boa. Os jovens, todo mundo queria fazer concurso para o Banco do Brasil, porque quem passasse lá no Banco do Brasil, o salário era muito bom. Então, as pessoas faziam concurso para o Banco do Brasil e ficavam felizes quando estavam trabalhando no Banco do Brasil. E havia, então, em Juiz de Fora, lá no Banco do Brasil, que naquela época era só uma agência, e então haviam 5 espíritas. E 3 deles, do Centro Espírita Ivon Costa, onde eu fui desde criança, e onde participei, trabalhei desde criança. Então, esses 3 do Ivon Costa, um deles sobressaía. Era um dos fundadores, o seu Exaltino da Silveira Filho. Então, o seu Exaltino, ele era assim, muito expansivo. Ele era uma pessoa que falava abertamente sobre espiritismo, fazia palestras, viajava ali pelas imediações daquela época. Depois ele veio a ser fiscal até do Banco Central, mais adiante ele foi subindo e chegou a esse cargo. Muito bem, então o seu Exaltino sempre falava da regeneração. Ele falava com os colegas não espíritas, não é? Que a Terra estava assim, num patamar atrasado, tal, mas que ela ia melhorar, que ia passar para a regeneração. E isso, meus irmãos, lá para os anos 50, hein? Muito bem, então, uma certa tarde, um dos caixas do banco, quando estava terminando ali o expediente, veio um senhor para fazer ali uma transação bancária. E o caixa, por engano, deu uma grande quantia para o homem. O homem pegou aquele dinheiro e foi embora. Quando ele foi fechar o caixa, que ele viu que tinha acontecido isso, ele ficou desesperado. Então, começou a falar com os colegas todos que aquilo tinha acontecido, que ele ia ter que pagar, como é que ele ia fazer, que era uma situação horrível, que ele não tinha recurso para pagar aquilo. O seu Exaltino falou com ele assim, fique calmo, porque se ele for da regeneração, ele volta. E aí ele ficou com aquela esperança, né? No dia seguinte, no mesmo horário, lá vem o senhor. Falou assim com ele, olha, ontem o senhor me entregou essa quantia a mais, eu vim devolver. O homem ficou tão feliz, o caixa, que se levantou do banquinho e gritou para a agência toda, Exaltino, Exaltino, ele é da regeneração. Então, ali já estava a regeneração, não é, se processando, porque nós sabemos que esse é um processo longo, que vem aos poucos, que vai acontecendo, dependendo de nós, da humanidade. Cada vez que um ser melhora, que uma pessoa melhora junto uma parte de pessoas também que estão naquele patamar vibratório, porque nós começamos, então, nessa captação, porque, na verdade, essa interconexão existe. Não é? Esse meu livro novo aí, agora fazendo propaganda, mas sem querer, mas de fato fazendo, esse meu novo livro, Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, porque é isso aí que existe. Nós estamos, e agora com essa nova linguagem própria de computadores, de tecnologia, essa coisa toda, que aliás não sou assim tão expert
ponto aí, não. Mas fiquei até feliz porque ontem eu vi uma entrevista de vários atores de renome aqui no Brasil, que, sendo entrevistados, o entrevistador perguntava assim: você lida bem com computador? Acreditem vocês que mais de 80% daqueles nomes famosos que estão aí nas novelas não lidam com computador, não gostam, não conseguem, têm dificuldade. Então eu fiquei feliz, falei: não sou só eu, não. Porque aí a gente tem neto para chamar, vem cá, meu neto, toda hora, né? Muito bem, então... Essa é a nossa compreensão hoje em dia, não é? Essa interconexão, ela existe realmente em todo o universo. E nós entendemos, através da doutrina espírita, que nós captamos esses pensamentos, não é? Tanto quanto emitimos pensamentos, que também são captados por aquelas pessoas que estão na mesma faixa vibratória, na mesma faixa mental. E aí isto há uma associação muito grande. Por isso é que eu falei agora mesmo no início que um grupo de pessoas meditando, orando, irradiando pensamentos positivos de amor, de compaixão para as criaturas, esse conjunto se fortalecendo, porque agregados ali no mesmo propósito, aliados também, associados aos espíritos benévolos que estão também ajudando, isso forma um grande conjunto e vai ajudar a humanidade. Por isso é importante nós continuarmos exercendo esse tipo de coisa. Então, nosso planeta está nesse patamar. Agora, as dificuldades, as lutas, os sofrimentos são inerentes à nossa atual condição evolutiva. Mas, a partir daí, nós já estamos sabendo que é uma necessidade que a humanidade venha a evoluir, a progredir, vencendo suas imperfeições, cada um individualmente, para alcançarmos esse estágio melhor de mais paz, de mais amor, de mais harmonia. Allan Kardec, lá no final do livro A Gênese, quando ele vai falar dos novos sinais dos tempos, novos tempos, geração nova, ele tem uma frase na qual ele diz assim: hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Ele escreveu isso, imaginemos, não é? A Gênese, lançada em 1860, acho que 8, não é? A Gênese. Então, ele parece que escreveu hoje, de manhã cedo, escreveu hoje. Não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Porque é verdade, as convulsões, não é, do interior do nosso planeta, do magma, das placas tectônicas, aquelas coisas todas, hoje já não acontece com tanta continuidade, com tanta frequência e com tanta intensidade como naqueles primeiros tempos, quando o planeta ainda estava em formação, a crosta terrena começando a se firmar, então aquelas entranhas se abriam a todo momento. Mas hoje não. Hoje são as entranhas da humanidade. É o ser humano que está nessa busca exatamente para compreender o porquê da vida, o sentido da vida, por que nós passamos por esses sofrimentos todos. E me lembro também da questão 1009 do Livro dos Espíritos. É o apóstolo Paulo que vai falar a respeito das penas eternas. Porque uma das coisas mais injustas que existe por aí, que as pessoas vão aprendendo, é a questão das penas eternas. Que Deus condena os seus filhos ao inferno eterno. E então, Paulo argumenta da seguinte maneira. A certa altura, ele diz que uma falta não eterna, como pode dar origem a um castigo eterno? É um argumento que ele usa ali, naquele momento. E outros mais, porque ele vai fazendo uma linha de raciocínio para mostrar que não existe penas eternas, castigos eternos, não é? E nós não podemos deixar de compreender isto. E é fácil para nós espíritas compreender, mas as outras pessoas não. Elas acham que, se nós não seguirmos aquela religião delas, nós vamos para o inferno. E nós, espíritas, somos candidatos, segundo eles, né? Somos os principais candidatos. Nesse filme que passou agora no nosso lar, foi muito interessante, que 2 pessoas vieram conversar comigo, não espíritas. E elas assistiram. E mencionaram o seguinte: olha, o filme eu achei muito bonito, tem uma mensagem muito positiva e tal, mas só eu achei uma coisa assim horrível, aquele tal de umbral, aquelas pessoas na lama, ele mesmo caiu de rosto na lama, e aquela coisa toda, e ela me falando a respeito da lama. Eu falei: olha, então, espera lá um pouquinho, vamos ver.
Você com a sua religião, não é? Você acredita no inferno, não é? É. Então, o inferno não é aquele fogaréu ardendo para toda a eternidade. Qual é preferível? As chamas eternas do inferno ou aquela laminha que, afinal de contas, é fresquinha? Então a lama é preferível. Então, mas pronto, chegamos a essa conclusão. Não é óbvia, obviamente, porque qual que é preferível? Ficar na lama ou ficar lá no fogaréu do inferno? Então, essa incoerência, esses paradoxos, essas ideias que são tão retrógradas, que nós imaginamos que as pessoas hoje em dia nem adotem mais essas ideias, mas adotam e acham que é assim que são as coisas. Portanto, a doutrina espírita, ao evidenciar a justiça divina, nos está mostrando uns pontos muito importantes. Primeiro, que o amor de Deus está em toda a criação. Não há nenhuma distinção, é igual para todos. Essa justiça é uma justiça equânime, é igual para todos, não é? Também é um outro ponto importantíssimo, é a igualdade de condições comuns a todas as pessoas, a todas as criaturas, a todos os espíritos. E nós nos lembramos aí da questão 115, por exemplo, de O Livro dos Espíritos, que os espíritos são criados simples e ignorantes, todos iguais. Ninguém vem com um pouquinho a mais de um coeficiente de inteligência, um pouquinho a mais de uma outra situação qualquer. Não, tudo igualzinho. E começamos ali, do zero, vamos começar. Uma outra coisa que também o Espiritismo evidencia é a oportunidade da evolução. Que todos nós vamos evoluir segundo a lei de progresso e segundo a lei de liberdade, no caso, o livre-arbítrio. Isso é importantíssimo. Há para todas as criaturas esse processo natural de progredir, de evoluir. E nós pensamos assim, aquele homem-bomba lá, um dia ele vai evoluir. Aquele torturador que está fazendo essas coisas, essas atrocidades, né, para com outros seres humanos, um dia ele vai cair em si. E ele vai, então, ter aquele tédio, aquele cansaço da maldade. E ele vai se sentir, então, numa condição tal que ele vai começar a mudança interior, vai querer mudar. E aí, então, ele vai começar a viagem de volta à casa do pai. Tal como o filho pródigo um dia fez, não é? Então, ele vai começar essa viagem de volta. Qualquer qualquer ser, qualquer espírito, mesmo esses que vão ser banidos do planeta devido a essa grande transição, como Joana de Ângeles está mostrando, como Manuel Filomeno agora nos está também evidenciando como isso tudo vai se processar, não é? Um dia eles voltam, um dia eles vão para um mundo melhor, e nós, se pudermos, não é? Se fizermos por merecer, vamos estar incluídos naqueles que Jesus um dia no Sermão da Montanha disse: os mansos herdarão a terra, os pacíficos, os brandos herdarão a terra. Que nós possamos estar incluídos aí, que sejamos pacíficos, que sejamos pessoas que procurem pacificar também o próximo, ajudar nesse processo de pacificação da humanidade. Porque Jesus nos está fazendo um convite permanente que ecoa através dos milênios. Vinde a mim, ele está dizendo, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Meus irmãos, que possamos atender ao convite do Cristo. Ir até Ele depende de nós. Um dia estaremos lá e nos encontraremos. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.